assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagine agora que, durante sua vida inteira, tudo que você vê, sente, escuta, tudo mesmo, é mentira. Tipo, um sonho do qual tu nunca acorda. É mais ou menos assim que começa a Matrix. A gente conhece um cara chamado Thomas Anderson, que vive uma vida bem normal durante o dia, trabalha num escritório chato, cheio de regras, bem aquela coisa cinza e sem emoção. Mas à noite, o cara muda. Ele vira um hacker chamado Neo. Ele fica acordado até tarde no computador, procurando respostas, tentando entender o que é a tal da Matrix, esse nome que vive aparecendo nas telas dele como se fosse um mistério gigante. Aí um dia, ele é procurado por uma mulher toda estilosa chamada Trinity. Ela aparece do nada, no maior estilo ninja, e diz que alguém chamado Morpheus quer falar com ele. E Morpheus, meu amigo, ele é tipo o chefão da galera que sabe a verdade por trás da Matrix. Quando Neo finalmente encontra Morpheus, ele recebe uma escolha: tomar uma pílula azul e continuar vivendo naquela mentira confortável, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade, por mais doida e assustadora que seja. E claro, o Neo toma a vermelha, né? Senão o filme acabava aí. Aí vem o choque. O mundo em que ele vivia não é real. É uma simulação criada por máquinas. Isso mesmo, máquinas super inteligentes dominaram o planeta há muito tempo e colocaram os humanos para viver presos dentro de cápsulas, como se fossem pilhas, só para usar a energia do corpo deles. A Matrix é essa realidade falsa que as máquinas criaram para deixar todo mundo quietinho, sem saber o que está rolando de verdade. Quando o Neo acorda no mundo real, ele tá todo zoado, cheio de fios, numa nave chamada Nabucodonosor. Sim, nome de rei da antiguidade. Os caras são filosóficos até no nome. Lá ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe, e todos acreditam que Neo é o escolhido. Um cara com poderes especiais dentro da Matrix que pode libertar a humanidade. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso no começo. Ele acha que é só um programador, hacker qualquer que caiu numa encrenca gigantesca. Enquanto isso, do outro lado da história tem os vilões, os agentes. O principal é o agente Smith. Um cara com terno e óculos escuros que parece saído de um pesadelo de banco. Eles são programas da Matrix que ficam caçando quem tenta fugir ou acordar do sistema. E eles são quase invencíveis dentro da simulação. É tipo tentar brigar com o próprio sistema operacional do computador, só que o sistema dá porrada. A partir daí, o filme vira uma mistura louca de luta, filosofia e ficção científica. Neo começa a treinar com Morpheus. Aprende a mexer nas leis da física dentro da Matrix. Porque, lembra, aquilo tudo é simulado, e vai ficando cada vez mais forte, mais rápido, quase como um super-herói digital. Ele aprende a desviar de balas, pular prédios, dar voadoras impossíveis, tudo isso com um visual maneiro, cheio de roupas pretas, óculos escuros e câmera girando em câmera lenta. É aí que a gente vê as cenas mais famosas do filme. Só que nem tudo são flores. Um dos caras da equipe de Morpheus, o tal do Cypher, fica de saco cheio de viver naquele mundo ferrado e decide trair todo mundo para voltar para Matrix. Ele quer esquecer da realidade e viver feliz na ilusão, mesmo sabendo que é falsa. Ele entrega Morpheus para os agentes e aí começa a correria. Trinity e Neo têm que resgatar o Morpheus, lutando contra tudo e todos. Tu acorda todo dia, vai trabalhar, paga conta, pega trânsito, dorme e faz tudo de novo no outro dia. Parece normal, né? Mas e se eu te dissesse que nada disso é real? Que é tudo uma mentira que estão te fazendo acreditar desde que tu nasceu? Pois é exatamente isso que acontece com o Neo, o personagem principal de Matrix. No comecinho do filme, a gente vê o Neo vivendo uma vida dupla. De dia, ele é Thomas Anderson, um programador quieto, com cara de quem tá sempre cansado da vida. Mas de noite, ele vira Neo, um hacker que fica fuçando a internet atrás de respostas. Ele sente que tem algo errado com o mundo, mas não sabe explicar. Parece aquele sentimento de que tem algo bem grande acontecendo por trás das cortinas, sabe? Tipo uma pulga atrás da orelha o tempo todo. Aí começa o mistério. Ele começa a receber mensagens no computador que dizem coisas como: "A Matrix tem você", e "siga o coelho branco". E do nada, alguém bate na porta. Ele olha e... pá! Uma mulher com uma tatuagem de coelho branco.
Coincidência? Nananina não. Ele decide ir com ela para uma festa, e lá ele conhece uma mulher misteriosa chamada Trinity. Ela sabe quem ele é. Fala como se já estivesse esperando por ele há muito tempo. Ela fala que alguém chamado Morpheus quer conhecê-lo e que ele vai descobrir a verdade sobre a Matrix. Neo fica intrigado, mas também meio assustado. A vida dele começa a virar de cabeça para baixo. No trabalho, ele é repreendido pelo chefe por se atrasar. Depois, recebe um telefonema super esquisito. É o Morpheus. Ele tenta ajudar o Neo a fugir de uns caras engravatados que aparecem do nada, mas o Neo fica com medo e é pego. Esses caras engravatados são os agentes, e o principal deles é o agente Smith. Eles são frios, falam devagar, sempre de terno e óculos escuros. Parece que são humanos, mas não são. Eles são programas da Matrix e não gostam de gente como o Neo, que começa a acordar e questionar o sistema. Eles tentam intimidar ele, colocam um bicho eletrônico bizarro na barriga dele. Sim, é bem nojento. E depois soltam ele como se nada tivesse acontecido. Logo depois disso, o Neo finalmente encontra Morpheus. E é aí que o negócio fica sério. Eles se encontram num lugar escuro, meio secreto, e Morpheus fala tudo na lata. O mundo que o Neo conhece é uma ilusão. É uma prisão digital construída pelas máquinas para manter os humanos presos. O verdadeiro mundo está todo destruído. As máquinas ganharam uma guerra contra a humanidade e agora usam os humanos como fonte de energia, tipo pilhas vivas. A Matrix é só uma simulação, um mundo falso criado para enganar todo mundo enquanto eles ficam dormindo dentro de cápsulas. E aí vem a escolha mais famosa do filme. Morpheus mostra 2 pílulas para o Neo, uma azul e uma vermelha. Se ele tomar a azul, esquece tudo e volta a viver a vida falsa, tranquila, sem saber da verdade. Se ele tomar a vermelha, ele acorda e vê o mundo como ele realmente é. E adivinha o que o Neo faz? Isso mesmo. Ele escolhe a vermelha. A partir do momento que ele engole a pílula, a Matrix começa a dar tilt. O mundo em volta dele começa a se desfazer. Ele sente dor, vê tudo distorcido, começa a gritar. E pá! Acorda num casulo, pelado, careca, cheio de fios no corpo, boiando num líquido esquisito. É chocante. Ele tá numa fábrica gigantesca com milhares de outras pessoas em cápsulas iguais, todas dormindo. Aí um robô aparece, vê que o Neo despertou e solta ele no esgoto como se fosse lixo. Mas calma, ele não morre. Uma nave, chamada Nabucodonosor, pega ele. É ali que ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe. Eles explicam tudo direitinho pra ele. O corpo dele estava atrofiado porque nunca tinha sido usado de verdade. Ele só existia na simulação. Agora ele vai aprender a andar, lutar, viver fora da Matrix. E pronto. É assim que o Neo sai da ilusão e entra no mundo real. Ele ainda não entende tudo, tá confuso, tá fraco, mas agora sabe a verdade. O mundo como ele conhecia era uma mentira criada pelas máquinas. E ele acabou de acordar. Depois que o Neo acorda daquele pesadelo gelado, dentro do casulo e cheio de fio, ele é resgatado pela nave Nabucodonosor, que é tipo a base móvel da galera da Resistência. Lá dentro estão o Morpheus, a Trinity e o resto da equipe. Tank, Dozer, Apoc, Switch, Mouse e o malandro do Cypher. Esse aí ainda vai dar dor de cabeça. Segura essa informação. Todo mundo acredita que o Neo pode ser o escolhido. Uma espécie de herói que tem o poder de mudar tudo dentro da Matrix. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso. Ele acha que é só um cara comum que caiu de paraquedas nessa loucura. A primeira coisa que eles fazem é cuidar do corpo do Neo, que estava todo mole, porque ele nunca usou de verdade os músculos. Lembra que ele sempre viveu na simulação, como se fosse um videogame? Então agora ele está aprendendo até a andar de novo. Depois que ele se recupera, começa o treinamento, e é aí que o filme fica muito legal. Eles conectam o Neo na Matrix de novo, mas agora de forma consciente, tipo um modo treinamento. E o Tank, que é tipo o técnico de TI da nave, começa a enfiar um monte de coisa direto no cérebro do Neo. Kung Fu, Jiu-Jitsu, capoeira, tudo. Em segundos, o Neo vira um mestre das artes marciais. Aí tem aquela cena clássica em que ele luta com o Morpheus num dojo virtual. Os dois brigam bonito, e o Morpheus vai mostrando pra ele que ali dentro, as regras do mundo não são reais, tipo gravidade, força, velocidade. Tudo pode ser manipulado se você acreditar. Depois disso, eles fazem vários testes com o Neo,
colocam ele num lugar cheio de gente e mostram que qualquer pessoa ali pode ser um agente disfarçado. Também treinam ele para escapar de tiros, a não confiar 100% em ninguém na Matrix e sempre ficar esperto, porque os agentes, principalmente o Smith, são perigosíssimos. Esses caras podem assumir o corpo de qualquer pessoa conectada à Matrix, tipo um vírus pulando de um humano para o outro. Imagine agora que, durante sua vida inteira, tudo que você vê, sente, escuta, tudo mesmo, é mentira. Tipo, um sonho do qual tu nunca acorda. É mais ou menos assim que começa a Matrix. A gente conhece um cara chamado Thomas Anderson, que vive uma vida bem normal durante o dia, trabalha num escritório chato, cheio de regras, bem aquela coisa cinza e sem emoção. Mas à noite, o cara muda. Ele vira um hacker chamado Neo. Ele fica acordado até tarde no computador, procurando respostas, tentando entender o que é a tal da Matrix, esse nome que vive aparecendo nas telas dele como se fosse um mistério gigante. Aí um dia, ele é procurado por uma mulher toda estilosa chamada Trinity. Ela aparece do nada, no maior estilo ninja, e diz que alguém chamado Morpheus quer falar com ele. E Morpheus, meu amigo, ele é tipo o chefão da galera que sabe a verdade por trás da Matrix. Quando Neo finalmente encontra Morpheus, ele recebe uma escolha: tomar uma pílula azul e continuar vivendo naquela mentira confortável, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade, por mais doida e assustadora que seja. E claro, o Neo toma a vermelha, né? Senão o filme acabava aí. Aí vem o choque. O mundo em que ele vivia não é real. É uma simulação criada por máquinas. Isso mesmo, máquinas super inteligentes dominaram o planeta há muito tempo e colocaram os humanos para viver presos dentro de cápsulas, como se fossem pilhas, só para usar a energia do corpo deles. A Matrix é essa realidade falsa que as máquinas criaram para deixar todo mundo quietinho, sem saber o que está rolando de verdade. Quando o Neo acorda no mundo real, ele tá todo zoado, cheio de fios, numa nave chamada Nabucodonosor. Sim, nome de rei da antiguidade. Os caras são filosóficos até no nome. Lá ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe, e todos acreditam que Neo é o escolhido. Um cara com poderes especiais dentro da Matrix que pode libertar a humanidade. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso no começo. Ele acha que é só um programador, hacker qualquer que caiu numa encrenca gigantesca. Enquanto isso, do outro lado da história tem os vilões, os agentes. O principal é o agente Smith. Um cara com terno e óculos escuros que parece saído de um pesadelo de banco. Eles são programas da Matrix que ficam caçando quem tenta fugir ou acordar do sistema. E eles são quase invencíveis dentro da simulação. É tipo tentar brigar com o próprio sistema operacional do computador, só que o sistema dá porrada. A partir daí, o filme vira uma mistura louca de luta, filosofia e ficção científica. Neo começa a treinar com Morpheus. Aprende a mexer nas leis da física dentro da Matrix. Porque, lembra, aquilo tudo é simulado, e vai ficando cada vez mais forte, mais rápido, quase como um super-herói digital. Ele aprende a desviar de balas, pular prédios, dar voadoras impossíveis, tudo isso com um visual maneiro, cheio de roupas pretas, óculos escuros e câmera girando em câmera lenta. É aí que a gente vê as cenas mais famosas do filme. Só que nem tudo são flores. Um dos caras da equipe de Morpheus, o tal do Cypher, fica de saco cheio de viver naquele mundo ferrado e decide trair todo mundo para voltar para Matrix. Ele quer esquecer da realidade e viver feliz na ilusão, mesmo sabendo que é falsa. Ele entrega Morpheus para os agentes e aí começa a correria. Trinity e Neo têm que resgatar o Morpheus, lutando contra tudo e todos. Tu acorda todo dia, vai trabalhar, paga conta, pega trânsito, dorme e faz tudo de novo no outro dia. Parece normal, né? Mas e se eu te dissesse que nada disso é real? Que é tudo uma mentira que estão te fazendo acreditar desde que tu nasceu? Pois é exatamente isso que acontece com o Neo, o personagem principal de Matrix. No comecinho do filme, a gente vê o Neo vivendo uma vida dupla. De dia, ele é Thomas Anderson, um programador quieto, com cara de quem tá sempre cansado da vida. Mas de noite, ele vira Neo, um hacker que fica fuçando a internet atrás de respostas. Ele sente que tem algo errado com o mundo, mas não sabe explicar. Parece aquele sentimento de que tem algo bem grande acontecendo por trás das cortinas, sabe? Tipo uma pulga atrás da orelha o tempo todo. Aí começa o mistério. Ele começa a receber mensagens no computador que dizem coisas como:
a Matrix tem você, e siga o coelho branco. E do nada, alguém bate na porta. Ele olha e... pá! Uma mulher com uma tatuagem de coelho branco. Coincidência? Nananina não. Ele decide ir com ela para uma festa, e lá ele conhece uma mulher misteriosa chamada Trinity. Ela sabe quem ele é. Fala como se já estivesse esperando por ele há muito tempo. Ela fala que alguém chamado Morpheus quer conhecê-lo e que ele vai descobrir a verdade sobre a Matrix. Neo fica intrigado, mas também meio assustado. A vida dele começa a virar de cabeça para baixo. No trabalho, ele é repreendido pelo chefe por se atrasar. Depois, recebe um telefonema super esquisito. É o Morpheus. Ele tenta ajudar o Neo a fugir de uns caras engravatados que aparecem do nada, mas o Neo fica com medo e é pego. Esses caras engravatados são os agentes, e o principal deles é o agente Smith. Eles são frios, falam devagar, sempre de terno e óculos escuros. Parece que são humanos, mas não são. Eles são programas da Matrix e não gostam de gente como o Neo, que começa a acordar e questionar o sistema. Eles tentam intimidar ele, colocam um bicho eletrônico bizarro na barriga dele. Sim, é bem nojento. E depois soltam ele como se nada tivesse acontecido. Logo depois disso, o Neo finalmente encontra Morpheus. E é aí que o negócio fica sério. Eles se encontram num lugar escuro, meio secreto, e Morpheus fala tudo na lata. O mundo que o Neo conhece é uma ilusão. É uma prisão digital construída pelas máquinas para manter os humanos presos. O verdadeiro mundo está todo destruído. As máquinas ganharam uma guerra contra a humanidade e agora usam os humanos como fonte de energia, tipo pilhas vivas. A Matrix é só uma simulação, um mundo falso criado para enganar todo mundo enquanto eles ficam dormindo dentro de cápsulas. E aí vem a escolha mais famosa do filme. Morpheus mostra 2 pílulas para o Neo, uma azul e uma vermelha. Se ele tomar a azul, esquece tudo e volta a viver a vida falsa, tranquila, sem saber da verdade. Se ele tomar a vermelha, ele acorda e vê o mundo como ele realmente é. E adivinha o que o Neo faz? Isso mesmo. Ele escolhe a vermelha. A partir do momento que ele engole a pílula, a Matrix começa a dar tilt. O mundo em volta dele começa a se desfazer. Ele sente dor, vê tudo distorcido, começa a gritar. E pá! Acorda num casulo, pelado, careca, cheio de fios no corpo, boiando num líquido esquisito. É chocante. Ele tá numa fábrica gigantesca com milhares de outras pessoas em cápsulas iguais, todas dormindo. Aí um robô aparece, vê que o Neo despertou e solta ele no esgoto como se fosse lixo. Mas calma, ele não morre. Uma nave, chamada Nabucodonosor, pega ele. É ali que ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe. Eles explicam tudo direitinho pra ele. O corpo dele estava atrofiado porque nunca tinha sido usado de verdade. Ele só existia na simulação. Agora ele vai aprender a andar, lutar, viver fora da Matrix. E pronto. É assim que o Neo sai da ilusão e entra no mundo real. Ele ainda não entende tudo, tá confuso, tá fraco, mas agora sabe a verdade. O mundo como ele conhecia era uma mentira criada pelas máquinas. E ele acabou de acordar. Depois que o Neo acorda daquele pesadelo gelado, dentro do casulo e cheio de fio, ele é resgatado pela nave Nabucodonosor, que é tipo a base móvel da galera da Resistência. Lá dentro estão o Morpheus, a Trinity e o resto da equipe. Tank, Dozer, Apoc, Switch, Mouse e o malandro do Cypher. Esse aí ainda vai dar dor de cabeça. Segura essa informação. Todo mundo acredita que o Neo pode ser o escolhido. Uma espécie de herói que tem o poder de mudar tudo dentro da Matrix. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso. Ele acha que é só um cara comum que caiu de paraquedas nessa loucura. A primeira coisa que eles fazem é cuidar do corpo do Neo, que estava todo mole, porque ele nunca usou de verdade os músculos. Lembra que ele sempre viveu na simulação, como se fosse um videogame? Então agora ele está aprendendo até a andar de novo. Depois que ele se recupera, começa o treinamento, e é aí que o filme fica muito legal. Eles conectam o Neo na Matrix de novo, mas agora de forma consciente, tipo um modo treinamento. E o Tank, que é tipo o técnico de TI da nave, começa a enfiar um monte de coisa direto no cérebro do Neo. Kung Fu, Jiu-Jitsu, capoeira, tudo. Em segundos, o Neo vira um mestre das artes marciais. Aí tem aquela cena clássica em que ele luta com o Morpheus num dojo virtual. Os dois brigam bonito, e o Morpheus vai mostrando pra ele que, ali dentro,
As regras do mundo não são reais, tipo gravidade, força, velocidade. Tudo pode ser manipulado se você acreditar. Depois disso, eles fazem vários testes com o Neo, colocam ele num lugar cheio de gente e mostram que qualquer pessoa ali pode ser um agente disfarçado. Também treinam ele para escapar de tiros, a não confiar 100% em ninguém na Matrix e sempre ficar esperto, porque os agentes, principalmente o Smith, são perigosíssimos. Esses caras podem assumir o corpo de qualquer pessoa conectada à Matrix, tipo um vírus pulando de um humano para o outro. Imagine agora que, durante sua vida inteira, tudo que você vê, sente, escuta, tudo mesmo, é mentira. Tipo, um sonho do qual tu nunca acorda. É mais ou menos assim que começa a Matrix. A gente conhece um cara chamado Thomas Anderson, que vive uma vida bem normal durante o dia, trabalha num escritório chato, cheio de regras, bem aquela coisa cinza e sem emoção. Mas à noite, o cara muda. Ele vira um hacker chamado Neo. Ele fica acordado até tarde no computador, procurando respostas, tentando entender o que é a tal da Matrix, esse nome que vive aparecendo nas telas dele como se fosse um mistério gigante. Aí um dia, ele é procurado por uma mulher toda estilosa chamada Trinity. Ela aparece do nada, no maior estilo ninja, e diz que alguém chamado Morpheus quer falar com ele. E Morpheus, meu amigo, ele é tipo o chefão da galera que sabe a verdade por trás da Matrix. Quando Neo finalmente encontra Morpheus, ele recebe uma escolha: tomar uma pílula azul e continuar vivendo naquela mentira confortável, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade, por mais doida e assustadora que seja. E claro, o Neo toma a vermelha, né? Senão o filme acabava aí. Aí vem o choque. O mundo em que ele vivia não é real. É uma simulação criada por máquinas. Isso mesmo, máquinas super inteligentes dominaram o planeta há muito tempo e colocaram os humanos para viver presos dentro de cápsulas, como se fossem pilhas, só para usar a energia do corpo deles. A Matrix é essa realidade falsa que as máquinas criaram para deixar todo mundo quietinho, sem saber o que está rolando de verdade. Quando o Neo acorda no mundo real, ele tá todo zoado, cheio de fios, numa nave chamada Nabucodonosor. Sim, nome de rei da antiguidade. Os caras são filosóficos até no nome. Lá ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe, e todos acreditam que Neo é o escolhido. Um cara com poderes especiais dentro da Matrix que pode libertar a humanidade. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso no começo. Ele acha que é só um programador, hacker qualquer que caiu numa encrenca gigantesca. Enquanto isso, do outro lado da história tem os vilões, os agentes. O principal é o agente Smith, um cara com terno e óculos escuros que parece saído de um pesadelo de banco. Eles são programas da Matrix que ficam caçando quem tenta fugir ou acordar do sistema. E eles são quase invencíveis dentro da simulação. É tipo tentar brigar com o próprio sistema operacional do computador, só que o sistema dá porrada. A partir daí, o filme vira uma mistura louca de luta, filosofia e ficção científica. Neo começa a treinar com Morpheus, aprende a mexer nas leis da física dentro da Matrix. Porque, lembra, aquilo tudo é simulado, e vai ficando cada vez mais forte, mais rápido, quase como um super-herói digital. Ele aprende a desviar de balas, pular prédios, dar voadoras impossíveis, tudo isso com um visual maneiro, cheio de roupas pretas, óculos escuros e câmera girando em câmera lenta. É aí que a gente vê as cenas mais famosas do filme. Só que nem tudo são flores. Um dos caras da equipe de Morpheus, o tal do Cypher, fica de saco cheio de viver naquele mundo ferrado e decide trair todo mundo para voltar para Matrix. Ele quer esquecer da realidade e viver feliz na ilusão, mesmo sabendo que é falsa. Ele entrega Morpheus para os agentes e aí começa a correria. Trinity e Neo têm que resgatar o Morpheus, lutando contra tudo e todos. Tu acorda todo dia, vai trabalhar, paga conta, pega trânsito, dorme e faz tudo de novo no outro dia. Parece normal, né? Mas e se eu te dissesse que nada disso é real? Que é tudo uma mentira que estão te fazendo acreditar desde que tu nasceu? Pois é exatamente isso que acontece com o Neo, o personagem principal de Matrix. No comecinho do filme, a gente vê o Neo vivendo uma vida dupla. De dia, ele é Thomas Anderson, um programador quieto, com cara de quem tá sempre cansado da vida. Mas de noite, ele vira Neo, um hacker que fica fuçando a internet atrás de respostas. Ele sente que tem algo errado com o mundo, mas não sabe explicar.
Parece aquele sentimento de que tem algo bem grande acontecendo por trás das cortinas, sabe? Tipo uma pulga atrás da orelha o tempo todo. Aí começa o mistério. Ele começa a receber mensagens no computador que dizem coisas como: "A Matrix tem você", e "siga o coelho branco". E do nada, alguém bate na porta. Ele olha e... pá! Uma mulher com uma tatuagem de coelho branco. Coincidência? Nananina não. Ele decide ir com ela para uma festa. E lá ele conhece uma mulher misteriosa chamada Trinity. Ela sabe quem ele é. Fala como se já estivesse esperando por ele há muito tempo. Ela fala que alguém chamado Morpheus quer conhecê-lo e que ele vai descobrir a verdade sobre a Matrix. Neo fica intrigado, mas também meio assustado. A vida dele começa a virar de cabeça para baixo. No trabalho, ele é repreendido pelo chefe por se atrasar. Depois, recebe um telefonema super esquisito. É o Morpheus. Ele tenta ajudar o Neo a fugir de uns caras engravatados que aparecem do nada, mas o Neo fica com medo e é pego. Esses caras engravatados são os agentes, e o principal deles é o agente Smith. Eles são frios, falam devagar, sempre de terno e óculos escuros. Parece que são humanos, mas não são. Eles são programas da Matrix e não gostam de gente como o Neo, que começa a acordar e questionar o sistema. Eles tentam intimidar ele, colocam um bicho eletrônico bizarro na barriga dele. Sim, é bem nojento. E depois soltam ele como se nada tivesse acontecido. Logo depois disso, o Neo finalmente encontra Morpheus. E é aí que o negócio fica sério. Eles se encontram num lugar escuro, meio secreto, e Morpheus fala tudo na lata. O mundo que o Neo conhece é uma ilusão. É uma prisão digital construída pelas máquinas para manter os humanos presos. O verdadeiro mundo está todo destruído. As máquinas ganharam uma guerra contra a humanidade e agora usam os humanos como fonte de energia, tipo pilhas vivas. A Matrix é só uma simulação, um mundo falso criado para enganar todo mundo enquanto eles ficam dormindo dentro de cápsulas. E aí vem a escolha mais famosa do filme. Morpheus mostra 2 pílulas para o Neo, uma azul e uma vermelha. Se ele tomar a azul, esquece tudo e volta a viver a vida falsa, tranquila, sem saber da verdade. Se ele tomar a vermelha, ele acorda e vê o mundo como ele realmente é. E adivinha o que o Neo faz? Isso mesmo. Ele escolhe a vermelha. A partir do momento que ele engole a pílula, a Matrix começa a dar tilt. O mundo em volta dele começa a se desfazer. Ele sente dor, vê tudo distorcido, começa a gritar. E pá! Acorda num casulo, pelado, careca, cheio de fios no corpo, boiando num líquido esquisito. É chocante. Ele tá numa fábrica gigantesca com milhares de outras pessoas em cápsulas iguais, todas dormindo. Aí um robô aparece, vê que o Neo despertou e solta ele no esgoto como se fosse lixo. Mas calma, ele não morre. Uma nave, chamada Nabucodonosor, pega ele. É ali que ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe. Eles explicam tudo direitinho pra ele. O corpo dele estava atrofiado porque nunca tinha sido usado de verdade. Ele só existia na simulação. Agora ele vai aprender a andar, lutar, viver fora da Matrix. E pronto. É assim que o Neo sai da ilusão e entra no mundo real. Ele ainda não entende tudo, tá confuso, tá fraco, mas agora sabe a verdade. O mundo como ele conhecia era uma mentira criada pelas máquinas. E ele acabou de acordar. Depois que o Neo acorda daquele pesadelo gelado, dentro do casulo e cheio de fio, ele é resgatado pela nave Nabucodonosor, que é tipo a base móvel da galera da Resistência. Lá dentro estão o Morpheus, a Trinity e o resto da equipe. Tank, Dozer, Apoc, Switch, Mouse e o malandro do Cypher. Esse aí ainda vai dar dor de cabeça. Segura essa informação. Todo mundo acredita que o Neo pode ser o escolhido. Uma espécie de herói que tem o poder de mudar tudo dentro da Matrix. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso. Ele acha que é só um cara comum que caiu de paraquedas nessa loucura. A primeira coisa que eles fazem é cuidar do corpo do Neo, que estava todo mole, porque ele nunca usou de verdade os músculos. Lembra que ele sempre viveu na simulação, como se fosse um videogame? Então agora ele está aprendendo até a andar de novo. Depois que ele se recupera, começa o treinamento, e é aí que o filme fica muito legal. Eles conectam o Neo na Matrix de novo, mas agora de forma consciente, tipo um modo treinamento. E o Tank, que é tipo o técnico de TI da nave, começa a enfiar um monte de coisa direto no cérebro do Neo. Kung Fu, Jiu-Jitsu, capoeira, tudo.
Em segundos, o Neo vira um mestre das artes marciais. Aí tem aquela cena clássica em que ele luta com o Morpheus num dojo virtual. Os dois brigam bonito, e o Morpheus vai mostrando pra ele que, ali dentro, as regras do mundo não são reais, tipo gravidade, força, velocidade. Tudo pode ser manipulado se você acreditar. Depois disso, eles fazem vários testes com o Neo, colocam ele num lugar cheio de gente e mostram que qualquer pessoa ali pode ser um agente disfarçado. Também treinam ele para escapar de tiros, a não confiar 100% em ninguém na Matrix e sempre ficar esperto, porque os agentes, principalmente o Smith, são perigosíssimos. Esses caras podem assumir o corpo de qualquer pessoa conectada à Matrix, tipo um vírus pulando de um humano para o outro. Imagine agora que, durante sua vida inteira, tudo que você vê, sente, escuta, tudo mesmo, é mentira. Tipo, um sonho do qual tu nunca acorda. É mais ou menos assim que começa a Matrix. A gente conhece um cara chamado Thomas Anderson, que vive uma vida bem normal durante o dia, trabalha num escritório chato, cheio de regras, bem aquela coisa cinza e sem emoção. Mas à noite, o cara muda. Ele vira um hacker chamado Neo. Ele fica acordado até tarde no computador, procurando respostas, tentando entender o que é a tal da Matrix, esse nome que vive aparecendo nas telas dele como se fosse um mistério gigante. Aí um dia, ele é procurado por uma mulher toda estilosa chamada Trinity. Ela aparece do nada, no maior estilo ninja, e diz que alguém chamado Morpheus quer falar com ele. E Morpheus, meu amigo, ele é tipo o chefão da galera que sabe a verdade por trás da Matrix. Quando Neo finalmente encontra Morpheus, ele recebe uma escolha: tomar uma pílula azul e continuar vivendo naquela mentira confortável, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade, por mais doida e assustadora que seja. E claro, o Neo toma a vermelha, né? Senão o filme acabava aí. Aí vem o choque. O mundo em que ele vivia não é real. É uma simulação criada por máquinas. Isso mesmo, máquinas super inteligentes dominaram o planeta há muito tempo e colocaram os humanos para viver presos dentro de cápsulas, como se fossem pilhas, só para usar a energia do corpo deles. A Matrix é essa realidade falsa que as máquinas criaram para deixar todo mundo quietinho, sem saber o que está rolando de verdade. Quando o Neo acorda no mundo real, ele tá todo zoado, cheio de fios, numa nave chamada Nabucodonosor. Sim, nome de rei da antiguidade. Os caras são filosóficos até no nome. Lá ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe, e todos acreditam que Neo é o escolhido. Um cara com poderes especiais dentro da Matrix que pode libertar a humanidade. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso no começo. Ele acha que é só um programador, hacker qualquer que caiu numa encrenca gigantesca. Enquanto isso, do outro lado da história tem os vilões, os agentes. O principal é o agente Smith, um cara com terno e óculos escuros que parece saído de um pesadelo de banco. Eles são programas da Matrix que ficam caçando quem tenta fugir ou acordar do sistema. E eles são quase invencíveis dentro da simulação. É tipo tentar brigar com o próprio sistema operacional do computador, só que o sistema dá porrada. A partir daí, o filme vira uma mistura louca de luta, filosofia e ficção científica. Neo começa a treinar com Morpheus, aprende a mexer nas leis da física dentro da Matrix. Porque, lembra, aquilo tudo é simulado, e vai ficando cada vez mais forte, mais rápido, quase como um super-herói digital. Ele aprende a desviar de balas, pular prédios, dar voadoras impossíveis, tudo isso com um visual maneiro, cheio de roupas pretas, óculos escuros e câmera girando em câmera lenta. É aí que a gente vê as cenas mais famosas do filme. Só que nem tudo são flores. Um dos caras da equipe de Morpheus, o tal do Cypher, fica de saco cheio de viver naquele mundo ferrado e decide trair todo mundo para voltar para Matrix. Ele quer esquecer da realidade e viver feliz na ilusão, mesmo sabendo que é falsa. Ele entrega Morpheus para os agentes e aí começa a correria. Trinity e Neo têm que resgatar o Morpheus, lutando contra tudo e todos. Tu acorda todo dia, vai trabalhar, paga conta, pega trânsito, dorme e faz tudo de novo no outro dia. Parece normal, né? Mas e se eu te dissesse que nada disso é real? Que é tudo uma mentira que estão te fazendo acreditar desde que tu nasceu? Pois é exatamente isso que acontece com o Neo, o personagem principal de Matrix. No comecinho do filme, a gente vê o Neo vivendo uma vida dupla. De dia, ele é Thomas Anderson,
um programador quieto, com cara de quem tá sempre cansado da vida. Mas de noite, ele vira Neo, um hacker que fica fuçando a internet atrás de respostas. Ele sente que tem algo errado com o mundo, mas não sabe explicar. Parece aquele sentimento de que tem algo bem grande acontecendo por trás das cortinas, sabe? Tipo uma pulga atrás da orelha o tempo todo. Aí começa o mistério. Ele começa a receber mensagens no computador que dizem coisas como: "A Matrix tem você", e "siga o coelho branco". E do nada, alguém bate na porta. Ele olha e... pá! Uma mulher com uma tatuagem de coelho branco. Coincidência? Nananina não. Ele decide ir com ela para uma festa. E lá ele conhece uma mulher misteriosa chamada Trinity. Ela sabe quem ele é. Fala como se já estivesse esperando por ele há muito tempo. Ela fala que alguém chamado Morpheus quer conhecê-lo e que ele vai descobrir a verdade sobre a Matrix. Neo fica intrigado, mas também meio assustado. A vida dele começa a virar de cabeça para baixo. No trabalho, ele é repreendido pelo chefe por se atrasar. Depois, recebe um telefonema super esquisito. É o Morpheus. Ele tenta ajudar o Neo a fugir de uns caras engravatados que aparecem do nada, mas o Neo fica com medo e é pego. Esses caras engravatados são os agentes, e o principal deles é o agente Smith. Eles são frios, falam devagar, sempre de terno e óculos escuros. Parece que são humanos, mas não são. Eles são programas da Matrix e não gostam de gente como o Neo, que começa a acordar e questionar o sistema. Eles tentam intimidar ele, colocam um bicho eletrônico bizarro na barriga dele. Sim, é bem nojento. E depois soltam ele como se nada tivesse acontecido. Logo depois disso, o Neo finalmente encontra Morpheus. E é aí que o negócio fica sério. Eles se encontram num lugar escuro, meio secreto, e Morpheus fala tudo na lata. O mundo que o Neo conhece é uma ilusão. É uma prisão digital construída pelas máquinas para manter os humanos presos. O verdadeiro mundo tá todo destruído. As máquinas ganharam uma guerra contra a humanidade e agora usam os humanos como fonte de energia, tipo pilhas vivas. A Matrix é só uma simulação, um mundo falso criado para enganar todo mundo enquanto eles ficam dormindo dentro de cápsulas. E aí vem a escolha mais famosa do filme. Morpheus mostra 2 pílulas para o Neo, uma azul e uma vermelha. Se ele tomar a azul, esquece tudo e volta a viver a vida falsa, tranquila, sem saber da verdade. Se ele tomar a vermelha, ele acorda e vê o mundo como ele realmente é. E adivinha o que o Neo faz? Isso mesmo. Ele escolhe a vermelha. A partir do momento que ele engole a pílula, a Matrix começa a dar tilt. O mundo em volta dele começa a se desfazer. Ele sente dor, vê tudo distorcido, começa a gritar. E pá! Acorda num casulo, pelado, careca, cheio de fios no corpo, boiando num líquido esquisito. É chocante. Ele tá numa fábrica gigantesca com milhares de outras pessoas em cápsulas iguais, todas dormindo. Aí um robô aparece, vê que o Neo despertou e solta ele no esgoto como se fosse lixo. Mas calma, ele não morre. Uma nave, chamada Nabucodonosor, pega ele. É ali que ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe. Eles explicam tudo direitinho pra ele. O corpo dele estava atrofiado porque nunca tinha sido usado de verdade. Ele só existia na simulação. Agora ele vai aprender a andar, lutar, viver fora da Matrix. E pronto. É assim que o Neo sai da ilusão e entra no mundo real. Ele ainda não entende tudo, tá confuso, tá fraco, mas agora sabe a verdade. O mundo como ele conhecia era uma mentira criada pelas máquinas. E ele acabou de acordar. Depois que o Neo acorda daquele pesadelo gelado, dentro do casulo e cheio de fio, ele é resgatado pela nave Nabucodonosor, que é tipo a base móvel da galera da Resistência. Lá dentro estão o Morpheus, a Trinity e o resto da equipe. Tank, Dozer, Apoc, Switch, Mouse e o malandro do Cypher. Esse aí ainda vai dar dor de cabeça. Segura essa informação. Todo mundo acredita que o Neo pode ser o escolhido. Uma espécie de herói que tem o poder de mudar tudo dentro da Matrix. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso. Ele acha que é só um cara comum que caiu de paraquedas nessa loucura. A primeira coisa que eles fazem é cuidar do corpo do Neo, que estava todo mole, porque ele nunca usou de verdade os músculos. Lembra que ele sempre viveu na simulação, como se fosse um videogame? Então agora ele está aprendendo até a andar de novo. Depois que ele se recupera, começa o treinamento, e é aí que o filme fica muito legal. Eles conectam o Neo na Matrix de novo.
mas agora de forma consciente, tipo um modo treinamento. E o tanque, que é tipo o técnico de TI da nave, começa a enfiar um monte de coisa direto no cérebro do Neo. Kung Fu, Jiu-Jitsu, capoeira, tudo. Em segundos, o Neo vira um mestre das artes marciais. Aí tem aquela cena clássica em que ele luta com o Morpheus num dojo virtual. Os dois brigam bonito, e o Morpheus vai mostrando pra ele que ali dentro, as regras do mundo não são reais, tipo gravidade, força, velocidade. Tudo pode ser manipulado se você acreditar. Depois disso, eles fazem vários testes com o Neo, colocam ele num lugar cheio de gente e mostram que qualquer pessoa ali pode ser um agente disfarçado. Também treinam ele para escapar de tiros, a não confiar 100% em ninguém na Matrix e sempre ficar esperto, porque os agentes, principalmente o Smith, são perigosíssimos. Esses caras podem assumir o corpo de qualquer pessoa conectada à Matrix, tipo um vírus pulando de um humano para o outro. Imagine agora que, durante sua vida inteira, tudo que você vê, sente, escuta, tudo mesmo, é mentira. Tipo, um sonho do qual tu nunca acorda. É mais ou menos assim que começa a Matrix. A gente conhece um cara chamado Thomas Anderson, que vive uma vida bem normal durante o dia, trabalha num escritório chato, cheio de regras, bem aquela coisa cinza e sem emoção. Mas à noite, o cara muda. Ele vira um hacker chamado Neo. Ele fica acordado até tarde no computador, procurando respostas, tentando entender o que é a tal da Matrix, esse nome que vive aparecendo nas telas dele como se fosse um mistério gigante. Aí um dia, ele é procurado por uma mulher toda estilosa chamada Trinity. Ela aparece do nada, no maior estilo ninja, e diz que alguém chamado Morpheus quer falar com ele. E Morpheus, meu amigo, ele é tipo o chefão da galera que sabe a verdade por trás da Matrix. Quando Neo finalmente encontra Morpheus, ele recebe uma escolha: tomar uma pílula azul e continuar vivendo naquela mentira confortável, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade, por mais doida e assustadora que seja. E claro, o Neo toma a vermelha, né? Senão o filme acabava aí. Aí vem o choque. O mundo em que ele vivia não é real. É uma simulação criada por máquinas. Isso mesmo, máquinas super inteligentes dominaram o planeta há muito tempo e colocaram os humanos para viver presos dentro de cápsulas, como se fossem pilhas, só para usar a energia do corpo deles. A Matrix é essa realidade falsa que as máquinas criaram para deixar todo mundo quietinho, sem saber o que está rolando de verdade. Quando o Neo acorda no mundo real, ele tá todo zoado, cheio de fios, numa nave chamada Nabucodonosor. Sim, nome de rei da antiguidade. Os caras são filosóficos até no nome. Lá ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe, e todos acreditam que Neo é o escolhido. Um cara com poderes especiais dentro da Matrix que pode libertar a humanidade. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso no começo. Ele acha que é só um programador, hacker qualquer que caiu numa encrenca gigantesca. Enquanto isso, do outro lado da história tem os vilões, os agentes. O principal é o agente Smith, um cara com terno e óculos escuros que parece saído de um pesadelo de banco. Eles são programas da Matrix que ficam caçando quem tenta fugir ou acordar do sistema. E eles são quase invencíveis dentro da simulação. É tipo tentar brigar com o próprio sistema operacional do computador, só que o sistema dá porrada. A partir daí, o filme vira uma mistura louca de luta, filosofia e ficção científica. Neo começa a treinar com Morpheus, aprende a mexer nas leis da física dentro da Matrix. Porque, lembra, aquilo tudo é simulado, e vai ficando cada vez mais forte, mais rápido, quase como um super-herói digital. Ele aprende a desviar de balas, pular prédios, dar voadoras impossíveis, tudo isso com um visual maneiro, cheio de roupas pretas, óculos escuros e câmera girando em câmera lenta. É aí que a gente vê as cenas mais famosas do filme. Só que nem tudo são flores. Um dos caras da equipe de Morpheus, o tal do Cypher, fica de saco cheio de viver naquele mundo ferrado e decide trair todo mundo para voltar para Matrix. Ele quer esquecer da realidade e viver feliz na ilusão, mesmo sabendo que é falsa. Ele entrega Morpheus para os agentes e aí começa a correria. Trinity e Neo têm que resgatar o Morpheus, lutando contra tudo e todos. Tu acorda todo dia, vai trabalhar, paga conta, pega trânsito, dorme e faz tudo de novo no outro dia. Parece normal, né? Mas e se eu te dissesse que nada disso é real? Que é tudo uma mentira que estão te fazendo acreditar desde que tu nasceu?
Pois é exatamente isso que acontece com o Neo, o personagem principal de Matrix. No comecinho do filme, a gente vê o Neo vivendo uma vida dupla. De dia, ele é Thomas Anderson, um programador quieto, com cara de quem tá sempre cansado da vida. Mas de noite, ele vira Neo, um hacker que fica fuçando a internet atrás de respostas. Ele sente que tem algo errado com o mundo, mas não sabe explicar. Parece aquele sentimento de que tem algo bem grande acontecendo por trás das cortinas, sabe? Tipo uma pulga atrás da orelha o tempo todo. Aí começa o mistério. Ele começa a receber mensagens no computador que dizem coisas como: "A Matrix tem você", e "siga o coelho branco". E do nada, alguém bate na porta. Ele olha e... pá! Uma mulher com uma tatuagem de coelho branco. Coincidência? Nananina não. Ele decide ir com ela para uma festa, e lá ele conhece uma mulher misteriosa chamada Trinity. Ela sabe quem ele é. Fala como se já estivesse esperando por ele há muito tempo. Ela fala que alguém chamado Morpheus quer conhecê-lo e que ele vai descobrir a verdade sobre a Matrix. Neo fica intrigado, mas também meio assustado. A vida dele começa a virar de cabeça para baixo. No trabalho, ele é repreendido pelo chefe por se atrasar. Depois, recebe um telefonema super esquisito. É o Morpheus. Ele tenta ajudar o Neo a fugir de uns caras engravatados que aparecem do nada, mas o Neo fica com medo e é pego. Esses caras engravatados são os agentes, e o principal deles é o agente Smith. Eles são frios, falam devagar, sempre de terno e óculos escuros. Parece que são humanos, mas não são. Eles são programas da Matrix e não gostam de gente como o Neo, que começa a acordar e questionar o sistema. Eles tentam intimidar ele, colocam um bicho eletrônico bizarro na barriga dele. Sim, é bem nojento. E depois soltam ele como se nada tivesse acontecido. Logo depois disso, o Neo finalmente encontra Morpheus. E é aí que o negócio fica sério. Eles se encontram num lugar escuro, meio secreto, e Morpheus fala tudo na lata. O mundo que o Neo conhece é uma ilusão. É uma prisão digital construída pelas máquinas para manter os humanos presos. O verdadeiro mundo está todo destruído. As máquinas ganharam uma guerra contra a humanidade e agora usam os humanos como fonte de energia, tipo pilhas vivas. A Matrix é só uma simulação, um mundo falso criado para enganar todo mundo enquanto eles ficam dormindo dentro de cápsulas. E aí vem a escolha mais famosa do filme. Morpheus mostra 2 pílulas para o Neo, uma azul e uma vermelha. Se ele tomar a azul, esquece tudo e volta a viver a vida falsa, tranquila, sem saber da verdade. Se ele tomar a vermelha, ele acorda e vê o mundo como ele realmente é. E adivinha o que o Neo faz? Isso mesmo. Ele escolhe a vermelha. A partir do momento que ele engole a pílula, a Matrix começa a dar tilt. O mundo em volta dele começa a se desfazer. Ele sente dor, vê tudo distorcido, começa a gritar. E pá! Acorda num casulo, pelado, careca, cheio de fios no corpo, boiando num líquido esquisito. É chocante. Ele tá numa fábrica gigantesca com milhares de outras pessoas em cápsulas iguais, todas dormindo. Aí um robô aparece, vê que o Neo despertou e solta ele no esgoto como se fosse lixo. Mas calma, ele não morre. Uma nave, chamada Nabucodonosor, pega ele. É ali que ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe. Eles explicam tudo direitinho pra ele. O corpo dele estava atrofiado porque nunca tinha sido usado de verdade. Ele só existia na simulação. Agora ele vai aprender a andar, lutar, viver fora da Matrix. E pronto. É assim que o Neo sai da ilusão e entra no mundo real. Ele ainda não entende tudo, tá confuso, tá fraco, mas agora sabe a verdade. O mundo como ele conhecia era uma mentira criada pelas máquinas. E ele acabou de acordar. Depois que o Neo acorda daquele pesadelo gelado, dentro do casulo e cheio de fio, ele é resgatado pela nave Nabucodonosor, que é tipo a base móvel da galera da Resistência. Lá dentro estão o Morpheus, a Trinity e o resto da equipe. Tank, Dozer, Apoc, Switch, Mouse e o malandro do Cypher. Esse aí ainda vai dar dor de cabeça. Segura essa informação. Todo mundo acredita que o Neo pode ser o escolhido. Uma espécie de herói que tem o poder de mudar tudo dentro da Matrix. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso. Ele acha que é só um cara comum que caiu de paraquedas nessa loucura. A primeira coisa que eles fazem é cuidar do corpo do Neo, que estava todo mole, porque ele nunca usou de verdade os músculos. Lembra que ele sempre viveu na simulação, como se fosse um videogame?
Então agora ele está aprendendo até a andar de novo. Depois que ele se recupera, começa o treinamento, e é aí que o filme fica muito legal. Eles conectam o Neo na Matrix de novo, mas agora de forma consciente, tipo um modo treinamento. E o Tank, que é tipo o técnico de TI da nave, começa a enfiar um monte de coisa direto no cérebro do Neo. Kung Fu, Jiu-Jitsu, capoeira, tudo. Em segundos, o Neo vira um mestre das artes marciais. Aí tem aquela cena clássica em que ele luta com o Morpheus num dojo virtual. Os dois brigam bonito, e o Morpheus vai mostrando pra ele que, ali dentro, as regras do mundo não são reais, tipo gravidade, força, velocidade. Tudo pode ser manipulado se você acreditar. Depois disso, eles fazem vários testes com o Neo, colocam ele num lugar cheio de gente e mostram que qualquer pessoa ali pode ser um agente disfarçado. Também treinam ele para escapar de tiros, a não confiar 100% em ninguém na Matrix e sempre ficar esperto, porque os agentes, principalmente o Smith, são perigosíssimos. Esses caras podem assumir o corpo de qualquer pessoa conectada à Matrix, tipo um vírus pulando de um humano para o outro. Imagine agora que, durante sua vida inteira, tudo que você vê, sente, escuta, tudo mesmo, é mentira. Tipo, um sonho do qual tu nunca acorda. É mais ou menos assim que começa a Matrix. A gente conhece um cara chamado Thomas Anderson, que vive uma vida bem normal durante o dia, trabalha num escritório chato, cheio de regras, bem aquela coisa cinza e sem emoção. Mas à noite, o cara muda. Ele vira um hacker chamado Neo. Ele fica acordado até tarde no computador, procurando respostas, tentando entender o que é a tal da Matrix, esse nome que vive aparecendo nas telas dele como se fosse um mistério gigante. Aí um dia, ele é procurado por uma mulher toda estilosa chamada Trinity. Ela aparece do nada, no maior estilo ninja, e diz que alguém chamado Morpheus quer falar com ele. E Morpheus, meu amigo, ele é tipo o chefão da galera que sabe a verdade por trás da Matrix. Quando Neo finalmente encontra Morpheus, ele recebe uma escolha: tomar uma pílula azul e continuar vivendo naquela mentira confortável, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade, por mais doida e assustadora que seja. E claro, o Neo toma a vermelha, né? Senão o filme acabava aí. Aí vem o choque. O mundo em que ele vivia não é real. É uma simulação criada por máquinas. Isso mesmo, máquinas super inteligentes dominaram o planeta há muito tempo e colocaram os humanos para viver presos dentro de cápsulas, como se fossem pilhas, só para usar a energia do corpo deles. A Matrix é essa realidade falsa que as máquinas criaram para deixar todo mundo quietinho, sem saber o que está rolando de verdade. Quando o Neo acorda no mundo real, ele tá todo zoado, cheio de fios, numa nave chamada Nabucodonosor. Sim, nome de rei da antiguidade. Os caras são filosóficos até no nome. Lá ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe, e todos acreditam que Neo é o escolhido. Um cara com poderes especiais dentro da Matrix que pode libertar a humanidade. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso no começo. Ele acha que é só um programador, hacker qualquer que caiu numa encrenca gigantesca. Enquanto isso, do outro lado da história tem os vilões, os agentes. O principal é o agente Smith. Um cara com terno e óculos escuros que parece saído de um pesadelo de banco. Eles são programas da Matrix que ficam caçando quem tenta fugir ou acordar do sistema. E eles são quase invencíveis dentro da simulação. É tipo tentar brigar com o próprio sistema operacional do computador, só que o sistema dá porrada. A partir daí, o filme vira uma mistura louca de luta, filosofia e ficção científica. Neo começa a treinar com Morpheus. Aprende a mexer nas leis da física dentro da Matrix. Porque, lembra, aquilo tudo é simulado, e vai ficando cada vez mais forte, mais rápido, quase como um super-herói digital. Ele aprende a desviar de balas, pular prédios, dar voadoras impossíveis, tudo isso com um visual maneiro, cheio de roupas pretas, óculos escuros e câmera girando em câmera lenta. É aí que a gente vê as cenas mais famosas do filme. Só que nem tudo são flores. Um dos caras da equipe de Morpheus, o tal do Cypher, fica de saco cheio de viver naquele mundo ferrado e decide trair todo mundo para voltar para Matrix. Ele quer esquecer da realidade e viver feliz na ilusão, mesmo sabendo que é falsa. Ele entrega Morpheus para os agentes e aí começa a correria. Trinity e Neo têm que resgatar o Morpheus, lutando contra tudo e todos. Tu acorda todo dia, vai trabalhar,
Paga conta, pega trânsito, dorme e faz tudo de novo no outro dia. Parece normal, né? Mas e se eu te dissesse que nada disso é real? Que é tudo uma mentira que estão te fazendo acreditar desde que tu nasceu? Pois é exatamente isso que acontece com o Neo, o personagem principal de Matrix. No comecinho do filme, a gente vê o Neo vivendo uma vida dupla. De dia, ele é Thomas Anderson, um programador quieto, com cara de quem tá sempre cansado da vida. Mas de noite, ele vira Neo, um hacker que fica fuçando a internet atrás de respostas. Ele sente que tem algo errado com o mundo, mas não sabe explicar. Parece aquele sentimento de que tem algo bem grande acontecendo por trás das cortinas, sabe? Tipo uma pulga atrás da orelha o tempo todo. Aí começa o mistério. Ele começa a receber mensagens no computador que dizem coisas como: "A Matrix tem você", e "siga o coelho branco". E do nada, alguém bate na porta. Ele olha e... pá! Uma mulher com uma tatuagem de coelho branco. Coincidência? Nananina não. Ele decide ir com ela para uma festa, e lá ele conhece uma mulher misteriosa chamada Trinity. Ela sabe quem ele é. Fala como se já estivesse esperando por ele há muito tempo. Ela fala que alguém chamado Morpheus quer conhecê-lo e que ele vai descobrir a verdade sobre a Matrix. Neo fica intrigado, mas também meio assustado. A vida dele começa a virar de cabeça para baixo. No trabalho, ele é repreendido pelo chefe por se atrasar. Depois, recebe um telefonema super esquisito. É o Morpheus. Ele tenta ajudar o Neo a fugir de uns caras engravatados que aparecem do nada, mas o Neo fica com medo e é pego. Esses caras engravatados são os agentes, e o principal deles é o agente Smith. Eles são frios, falam devagar, sempre de terno e óculos escuros. Parece que são humanos, mas não são. Eles são programas da Matrix e não gostam de gente como o Neo, que começa a acordar e questionar o sistema. Eles tentam intimidar ele, colocam um bicho eletrônico bizarro na barriga dele. Sim, é bem nojento. E depois soltam ele como se nada tivesse acontecido. Logo depois disso, o Neo finalmente encontra Morpheus. E é aí que o negócio fica sério. Eles se encontram num lugar escuro, meio secreto, e Morpheus fala tudo na lata. O mundo que o Neo conhece é uma ilusão. É uma prisão digital construída pelas máquinas para manter os humanos presos. O verdadeiro mundo está todo destruído. As máquinas ganharam uma guerra contra a humanidade e agora usam os humanos como fonte de energia, tipo pilhas vivas. A Matrix é só uma simulação, um mundo falso criado para enganar todo mundo enquanto eles ficam dormindo dentro de cápsulas. E aí vem a escolha mais famosa do filme. Morpheus mostra 2 pílulas para o Neo, uma azul e uma vermelha. Se ele tomar a azul, esquece tudo e volta a viver a vida falsa, tranquila, sem saber da verdade. Se ele tomar a vermelha, ele acorda e vê o mundo como ele realmente é. E adivinha o que o Neo faz? Isso mesmo. Ele escolhe a vermelha. A partir do momento que ele engole a pílula, a Matrix começa a dar tilt. O mundo em volta dele começa a se desfazer. Ele sente dor, vê tudo distorcido, começa a gritar. E pá! Acorda num casulo, pelado, careca, cheio de fios no corpo, boiando num líquido esquisito. É chocante. Ele tá numa fábrica gigantesca com milhares de outras pessoas em cápsulas iguais, todas dormindo. Aí um robô aparece, vê que o Neo despertou e solta ele no esgoto como se fosse lixo. Mas calma, ele não morre. Uma nave, chamada Nabucodonosor, pega ele. É ali que ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe. Eles explicam tudo direitinho pra ele. O corpo dele estava atrofiado porque nunca tinha sido usado de verdade. Ele só existia na simulação. Agora ele vai aprender a andar, lutar, viver fora da Matrix. E pronto. É assim que o Neo sai da ilusão e entra no mundo real. Ele ainda não entende tudo, tá confuso, tá fraco, mas agora sabe a verdade. O mundo como ele conhecia era uma mentira criada pelas máquinas. E ele acabou de acordar. Depois que o Neo acorda daquele pesadelo gelado, dentro do casulo e cheio de fio, ele é resgatado pela nave Nabucodonosor, que é tipo a base móvel da galera da Resistência. Lá dentro estão o Morpheus, a Trinity e o resto da equipe. Tank, Dozer, Apoc, Switch, Mouse e o malandro do Cypher. Esse aí ainda vai dar dor de cabeça. Segura essa informação. Todo mundo acredita que o Neo pode ser o escolhido. Uma espécie de herói que tem o poder de mudar tudo dentro da Matrix. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso. Ele acha que é só um cara comum que caiu de paraquedas nessa loucura.
A primeira coisa que eles fazem é cuidar do corpo do Neo, que estava todo mole, porque ele nunca usou de verdade os músculos. Lembra que ele sempre viveu na simulação, como se fosse um videogame? Então agora ele está aprendendo até a andar de novo. Depois que ele se recupera, começa o treinamento, e é aí que o filme fica muito legal. Eles conectam o Neo na Matrix de novo, mas agora de forma consciente, tipo um modo treinamento. E o Tanque, que é tipo o técnico de TI da nave, começa a enfiar um monte de coisa direto no cérebro do Neo. Kung Fu, Jiu-Jitsu, capoeira, tudo. Em segundos, o Neo vira um mestre das artes marciais. Aí tem aquela cena clássica em que ele luta com o Morpheus num dojo virtual. Os dois brigam bonito, e o Morpheus vai mostrando pra ele que ali dentro, as regras do mundo não são reais, tipo gravidade, força, velocidade. Tudo pode ser manipulado se você acreditar. Depois disso, eles fazem vários testes com o Neo, colocam ele num lugar cheio de gente e mostram que qualquer pessoa ali pode ser um agente disfarçado. Também treinam ele para escapar de tiros, a não confiar 100% em ninguém na Matrix e sempre ficar esperto, porque os agentes, principalmente o Smith, são perigosíssimos. Esses caras podem assumir o corpo de qualquer pessoa conectada à Matrix, tipo um vírus pulando de um humano para o outro. Imagine agora que, durante sua vida inteira, tudo que você vê, sente, escuta, tudo mesmo, é mentira. Tipo, um sonho do qual tu nunca acorda. É mais ou menos assim que começa a Matrix. A gente conhece um cara chamado Thomas Anderson, que vive uma vida bem normal durante o dia, trabalha num escritório chato, cheio de regras, bem aquela coisa cinza e sem emoção. Mas à noite, o cara muda. Ele vira um hacker chamado Neo. Ele fica acordado até tarde no computador, procurando respostas, tentando entender o que é a tal da Matrix, esse nome que vive aparecendo nas telas dele como se fosse um mistério gigante. Aí um dia, ele é procurado por uma mulher toda estilosa chamada Trinity. Ela aparece do nada, no maior estilo ninja, e diz que alguém chamado Morpheus quer falar com ele. E Morpheus, meu amigo, ele é tipo o chefão da galera que sabe a verdade por trás da Matrix. Quando Neo finalmente encontra Morpheus, ele recebe uma escolha: tomar uma pílula azul e continuar vivendo naquela mentira confortável, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade, por mais doida e assustadora que seja. E claro, o Neo toma a vermelha, né? Senão o filme acabava aí. Aí vem o choque. O mundo em que ele vivia não é real. É uma simulação criada por máquinas. Isso mesmo, máquinas super inteligentes dominaram o planeta há muito tempo e colocaram os humanos para viver presos dentro de cápsulas, como se fossem pilhas, só para usar a energia do corpo deles. A Matrix é essa realidade falsa que as máquinas criaram para deixar todo mundo quietinho, sem saber o que está rolando de verdade. Quando o Neo acorda no mundo real, ele tá todo zoado, cheio de fios, numa nave chamada Nabucodonosor. Sim, nome de rei da antiguidade. Os caras são filosóficos até no nome. Lá ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe, e todos acreditam que Neo é o escolhido. Um cara com poderes especiais dentro da Matrix que pode libertar a humanidade. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso no começo. Ele acha que é só um programador, hacker qualquer que caiu numa encrenca gigantesca. Enquanto isso, do outro lado da história tem os vilões, os agentes. O principal é o agente Smith. Um cara com terno e óculos escuros que parece saído de um pesadelo de banco. Eles são programas da Matrix que ficam caçando quem tenta fugir ou acordar do sistema. E eles são quase invencíveis dentro da simulação. É tipo tentar brigar com o próprio sistema operacional do computador, só que o sistema dá porrada. A partir daí, o filme vira uma mistura louca de luta, filosofia e ficção científica. Neo começa a treinar com Morpheus. Aprende a mexer nas leis da física dentro da Matrix. Porque, lembra, aquilo tudo é simulado. E vai ficando cada vez mais forte, mais rápido, quase como um super-herói digital. Ele aprende a desviar de balas, pular prédios, dar voadoras impossíveis. Tudo isso com um visual maneiro, cheio de roupas pretas, óculos escuros e câmera girando em câmera lenta. É aí que a gente vê as cenas mais famosas do filme. Só que nem tudo são flores. Um dos caras da equipe de Morpheus, o tal do Cypher, fica de saco cheio de viver naquele mundo ferrado e decide trair todo mundo para voltar para Matrix. Ele quer esquecer da realidade e viver feliz na ilusão, mesmo sabendo que é falsa.
Ele entrega Morpheus para os agentes e aí começa a correria. Trinity e Neo têm que resgatar o Morpheus, lutando contra tudo e todos. Tu acorda todo dia, vai trabalhar, paga conta, pega trânsito, dorme e faz tudo de novo no outro dia. Parece normal, né? Mas e se eu te dissesse que nada disso é real? Que é tudo uma mentira que estão te fazendo acreditar desde que tu nasceu? Pois é exatamente isso que acontece com o Neo, o personagem principal de Matrix. No comecinho do filme, a gente vê o Neo vivendo uma vida dupla. De dia, ele é Thomas Anderson, um programador quieto, com cara de quem tá sempre cansado da vida. Mas de noite, ele vira Neo, um hacker que fica fuçando a internet atrás de respostas. Ele sente que tem algo errado com o mundo, mas não sabe explicar. Parece aquele sentimento de que tem algo bem grande acontecendo por trás das cortinas, sabe? Tipo uma pulga atrás da orelha o tempo todo. Aí começa o mistério. Ele começa a receber mensagens no computador que dizem coisas como: "A Matrix tem você", e "siga o coelho branco". E do nada, alguém bate na porta. Ele olha e... pá! Uma mulher com uma tatuagem de coelho branco. Coincidência? Nananina não. Ele decide ir com ela para uma festa. E lá ele conhece uma mulher misteriosa chamada Trinity. Ela sabe quem ele é. Fala como se já estivesse esperando por ele há muito tempo. Ela fala que alguém chamado Morpheus quer conhecê-lo e que ele vai descobrir a verdade sobre a Matrix. Neo fica intrigado, mas também meio assustado. A vida dele começa a virar de cabeça para baixo. No trabalho, ele é repreendido pelo chefe por se atrasar. Depois, recebe um telefonema super esquisito. É o Morpheus. Ele tenta ajudar o Neo a fugir de uns caras engravatados que aparecem do nada, mas o Neo fica com medo e é pego. Esses caras engravatados são os agentes, e o principal deles é o agente Smith. Eles são frios, falam devagar, sempre de terno e óculos escuros. Parece que são humanos, mas não são. Eles são programas da Matrix e não gostam de gente como o Neo, que começa a acordar e questionar o sistema. Eles tentam intimidar ele, colocam um bicho eletrônico bizarro na barriga dele. Sim, é bem nojento. E depois soltam ele como se nada tivesse acontecido. Logo depois disso, o Neo finalmente encontra Morpheus. E é aí que o negócio fica sério. Eles se encontram num lugar escuro, meio secreto, e Morpheus fala tudo na lata. O mundo que o Neo conhece é uma ilusão. É uma prisão digital construída pelas máquinas para manter os humanos presos. O verdadeiro mundo está todo destruído. As máquinas ganharam uma guerra contra a humanidade e agora usam os humanos como fonte de energia, tipo pilhas vivas. A Matrix é só uma simulação, um mundo falso criado para enganar todo mundo enquanto eles ficam dormindo dentro de cápsulas. E aí vem a escolha mais famosa do filme. Morpheus mostra 2 pílulas para o Neo, uma azul e uma vermelha. Se ele tomar a azul, esquece tudo e volta a viver a vida falsa, tranquila, sem saber da verdade. Se ele tomar a vermelha, ele acorda e vê o mundo como ele realmente é. E adivinha o que o Neo faz? Isso mesmo. Ele escolhe a vermelha. A partir do momento que ele engole a pílula, a Matrix começa a dar tilt. O mundo em volta dele começa a se desfazer. Ele sente dor, vê tudo distorcido, começa a gritar. E pá! Acorda num casulo, pelado, careca, cheio de fios no corpo, boiando num líquido esquisito. É chocante. Ele tá numa fábrica gigantesca com milhares de outras pessoas em cápsulas iguais, todas dormindo. Aí um robô aparece, vê que o Neo despertou e solta ele no esgoto como se fosse lixo. Mas calma, ele não morre. Uma nave, chamada Nabucodonosor, pega ele. É ali que ele encontra Morpheus, Trinity e o resto da equipe. Eles explicam tudo direitinho pra ele. O corpo dele estava atrofiado porque nunca tinha sido usado de verdade. Ele só existia na simulação. Agora ele vai aprender a andar, lutar, viver fora da Matrix. E pronto. É assim que o Neo sai da ilusão e entra no mundo real. Ele ainda não entende tudo, tá confuso, tá fraco, mas agora sabe a verdade. O mundo como ele conhecia era uma mentira criada pelas máquinas. E ele acabou de acordar. Depois que o Neo acorda daquele pesadelo gelado, dentro do casulo e cheio de fio, ele é resgatado pela nave Nabucodonosor, que é tipo a base móvel da galera da Resistência. Lá dentro estão o Morpheus, a Trinity e o resto da equipe. Tank, Dozer, Apoc, Switch, Mouse e o malandro do Cypher. Esse aí ainda vai dar dor de cabeça. Segura essa informação. Todo mundo acredita que o Neo pode ser o escolhido.
uma espécie de herói que tem o poder de mudar tudo dentro da Matrix. Mas o próprio Neo não acredita muito nisso. Ele acha que é só um cara comum que caiu de paraquedas nessa loucura. A primeira coisa que eles fazem é cuidar do corpo do Neo, que estava todo mole, porque ele nunca usou de verdade os músculos. Lembra que ele sempre viveu na simulação, como se fosse um videogame? Então agora ele está aprendendo até a andar de novo. Depois que ele se recupera, começa o treinamento, e é aí que o filme fica muito legal. Eles conectam o Neo na Matrix de novo, mas agora de forma consciente, tipo um modo treinamento. E o Tanque, que é tipo o técnico de TI da nave, começa a enfiar um monte de coisa direto no cérebro do Neo. Kung Fu, Jiu-Jitsu, capoeira, tudo. Em segundos, o Neo vira um mestre das artes marciais. Aí tem aquela cena clássica em que ele luta com o Morpheus num dojo virtual. Os dois brigam bonito, e o Morpheus vai mostrando pra ele que ali dentro, as regras do mundo não são reais, tipo gravidade, força, velocidade. Tudo pode ser manipulado se você acreditar. Depois disso, eles fazem vários testes com o Neo, colocam ele num lugar cheio de gente e mostram que qualquer pessoa ali pode ser um agente disfarçado. Também treinam ele para escapar de tiros, a não confiar 100% em ninguém na Matrix e sempre ficar esperto, porque os agentes, principalmente o Smith, são perigosíssimos. Esses caras podem assumir o corpo de qualquer pessoa conectada à Matrix, tipo um vírus pulando de um humano para o outro. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.